Na aula de hoje, vamos estudar o problema de moral hazard com agente neutro ao risco. E vamos mostrar que, nesse caso, é possível implementar contrato de first best. Como agente é neutro ao risco, a utilidade instantânea sobre a transferência tem que ser linear. Então, é uma função do tipo alfa t mais beta, em que o alfa é maior do que zero, e o b pode ser qualquer constante real. Não existe perda de generalidade se a gente supuser que o de t é simplesmente igual a t, porque se não for, só o que a gente precisa é redefinir alguns parâmetros do modelo. Se você tiver o de t igual a alfa t mais beta, como é que fica a restrição de incentivo? Ela vai ficar assim. Quando ele exerce o esforço alto, ele tem esse payoff que aparece na tela. Isso tem que ser maior ou igual ao payoff quando ele exerce o esforço baixo, que é esse payoff que está aí. A diferença é que não tem a desutilidade do esforço. Então, a gente pode colocar em evidência a alfa nessa desigualdade. E aí, como é que vai ficar? No lado esquerdo vai ficar, isso tem que ser maior ou igual, o payoff quando ele não exerce esforço. Então, a gente pode cortar o beta em cima com beta embaixo. Se eu dividir tudo por alfa, esse alfa que está aqui vai sumir e o psi vai ficar dividido por alfa. Então, a restrição de incentivo vai ficar assim. Essa desigualdade que aparece aqui, ela é exatamente a restrição de incentivo para uma função de utilidade do tipo U de t igual a t. E com a desutilidade do esforço, que a gente pode chamar de psilinha, reescalada para psi sobre alfa. Isso continua sendo positivo. Portanto, salvo uma reescalagem da desutilidade do esforço, não tem perda de generalidade se você supuser uma utilidade do tipo U de t igual a t. E a restrição de participação? Essa é a restrição de participação, quando você tem a utilidade U de t igual a alfa t mais beta. Isolando o alfa, se a gente dividir tudo por alfa, beta vai ser dividido por alfa e o psi vai ser dividido por alfa. Olha, só que psi dividido por alfa, a gente já definiu como o psilinha. É só uma rescalagem da desutilidade do esforço. E a constante beta sobre alfa, a gente passa para o lado direito da desigualdade e a gente vai ficar com uma coisa assim. Então, qual é a diferença com o caso usual? É que, no caso usual, o epsilon é zero, que é o valor da opção externa. Então, se nós redefinirmos o valor da opção externa de zero para menos beta sobre alfa, que são números dados, você tem o problema igualzinho. A única diferença, então, é você redefinir a desutilidade do esforço e o valor da opção externa. Salvo essas duas alterações nos parâmetros exógenos, não há perda de generalidade em a gente considerar a utilidade instantânea simplesmente como o de t igual a t. E é isso que a gente vai fazer para resolver o problema de moral hazard com agente neutro ao risco. Como é, então, o problema de moral hazards com agente neutro ao risco? É esse problema aí. O principal que é maximizar o lucro esperado, que é benefício menos pagamento feito, sujeito à restrição de incentivo e de participação. Como é que a gente vai resolver esse problema? Já temos aqui o nosso primeiro teorema. Suponha que o esforço alto possua valor social e que o agente é neutro ao risco. Então, o contrato ótimo de first best pode ser implementado e ele é dado pelo seguinte contrato. Se o produto for alto, a transferência é T barra em cima, é dada por um menos π0 sobre ΔP vezes psi, e ela é positiva. E se o produto for baixo, a transferência é negativa. Ela é dada por menos π0 sobre ΔP vezes psi. Além disso, as utilidades indiretas do agente são as seguintes. No estado da natureza em que o produto é alto, a utilidade indireta dele, o seu payoff de equilíbrio, é 1 menos π1 sobre ΔP vezes psi, que é positivo. E se o produto é baixo, payoff, a utilidade indireta, é menos π1 sobre ΔP vezes psi, isso é negativo. E o principal tem um payoff ótimo, que é o benefício esperado menos o custo dessa transação, que é a desutilidade do esforço. É o excedente de first best. Portanto, esse contrato, no caso de agente neutro ao risco, implementa o first best. Vamos demonstrar esse resultado, portanto. A função objetivo ela pode ser reescrita da seguinte maneira: é o benefício esperado menos o pagamento esperado. Só que esse termo é uma constante, ele pode chamar de A. Portanto, maximizar uma constante menos o
o pagamento esperado, isso é equivalente a você minimizar apenas o pagamento esperado, sujeito às mesmas restrições, que são restrições lineares. A gente pode considerar de forma equivalente esse problema que está aí, minimizar o pagamento esperado, sujeito às mesmas restrições e incentivos de participação, porque a solução desse problema é a mesma solução do problema original, que é o de maximizar o benefício esperado menos o pagamento esperado, já que esse benefício esperado é uma constante do ponto de vista do principal. Agora, observem que o problema que nós temos na tela é uma programação linear. Vamos desenhar um conjunto factível. Então, a primeira coisa que a gente faz é desenhar a restrição de incentivo no plano das transferências. Então, a gente pode reescrever a restrição de incentivo da seguinte maneira: passando tudo que tem T barra para o lado esquerdo e tudo que não tem para o lado direito. Então, a gente vai ficar com esse π0 passa para a esquerda, né? Então, subtraindo, vai ficar π1 menos π0. Vai ficar ΔΠ vezes T barra em cima. Agora, 1 menos π0, a gente passa para o lado esquerdo também. Então, você vai ficar com 1 menos π1, menos 1 menos π0, ou seja, menos 1 mais π0. Cancela 1 com menos 1, isso dá menos π1 mais π0, que é menos ΔΠ, é barra embaixo. E o psi a gente passa para o lado direito. Então, a gente pode fatorar ΔΠ, vai ficar T barra em cima menos T barra embaixo, igual a psi. Então, a gente pode reescrever a restrição de incentivo da seguinte maneira: transferência boa menos transferência ruim tem que ser maior ou igual a psi sobre ΔΠ. A restrição de incentivo é dada por essa desigualdade. Então, no plano T barra embaixo, T barra em cima, isso dá exatamente essa reta que aparece aqui, ó. Só que você quer maior ou igual. Então, é tudo que está daqui para cima. Isso é a restrição de incentivo. E a de participação não tem como simplificar mais. Ela já está da melhor maneira possível. Isso aqui, a curva de nível dessa função, a fronteira, vai ser uma linha reta decrescente que vai cruzar o eixo da transferência T barra embaixo no ponto psi sobre 1 menos π1. E no eixo T barra em cima vai cruzar no ponto psi sobre π1. São exatamente esses pontos indicados aqui na tela. E é uma linha reta decrescente, que é essa daqui, ó. E você quer maior ou igual, é tudo que está daqui para cima. Como as duas restrições têm que ser satisfeitas simultaneamente, o conjunto factível é a interseção, toda essa região aqui, e segue rumo ao infinito dali para cima. Esse aqui é o conjunto factível. Agora a gente tem que desenhar as curvas de nível da função objetivo. Ora, observem que a curva de nível da função objetivo vai ter o mesmo mapa da restrição de participação. Então, a curva de nível da função objetivo é sempre uma linha paralela à curva de nível dessa restrição de participação. São linhas retas decrescentes e só mudam de acordo com o nível, ou seja, a altura da função. A gente quer minimizar essa expressão. Então, a gente quer encontrar a curva de nível mais baixa. O nível vai caindo para cá. Portanto, a solução do problema só pode ser dada por uma curva de nível que passa por cima da restrição de participação. Logo, o conjunto solução vai ser qualquer coisa nessa aresta do conjunto factível, que aparece aí. Um ponto óbvio que nos interessa é o vértice, esse ponto aqui. Esse vértice é fácil de encontrar. A gente pega as duas restrições na fronteira. Vai ter um sistema e resolve o sistema, que é a interseção das duas linhas retas que estão aí. Então, que ponto é esse de fronteira? Vamos ver. A restrição de incentivo pode ser escrita assim: na fronteira, isso aqui é psi sobre ΔΠ. E a de participação, ela é escrita assim: na fronteira, a gente passa a desutilidade do esforço para o lado direito. Então, você tem um sistema linear para resolver. Tem muitas maneiras de você resolver isso aí, né? Você pode isolar uma variável na primeira equação, substituir na segunda, pode fazer uma matriz, como quiser. Esse aí é o vértice. Então, esse ponto aí, ele é o que aparece aqui no gráfico. O T barra embaixo é menos π0 sobre ΔΠ vezes psi, e o T barra em cima é 1 menos π0 ΔΠ sobre psi. Então, a primeira parte do teorema já está demonstrada. Falta ver as utilidades indiretas, os payoffs do agente em cada estado da natureza e do principal, o payoff esperado. Primeira observação que a gente faz: a solução do problema, ela cai justamente sobre a linha fronteiriça da restrição de participação. Então, é evidente que na solução do problema vai satisfazer a igualdade, né? O payoff do agente, quando exerce esforço, é igual a zero. Então, o pagamento esperado, quanto vai ser?
É só passar o psi para o lado de lá. O pagamento esperado vai ser psi. Então, a função objetivo atinge o seu mínimo no nível psi. Só que o payoff do principal não é o pagamento esperado. O payoff do principal é esse que está aqui em cima. Ó. É o benefício esperado menos o pagamento esperado. Então, na solução do problema, no lugar do pagamento esperado, você coloca psi. Portanto, o payoff máximo do principal, com agente neutro ao risco, é o benefício esperado menos psi. E essa é justamente a utilidade do principal em first best. Portanto, o contrato implementa a solução de first best. Falta ver os payoffs do agente em cada estado da natureza. Você tem o contrato ótimo. O payoff do agente, ele é a utilidade da transferência menos a desutilidade do esforço. Quando ele exerce o esforço alto, né, que é o que está acontecendo aqui. Quando o produto é bom, o pagamento dele é o T barra em cima. No estado da natureza, bom. Ora, mas a utilidade de T é igual ao próprio T, como a gente viu. Então, a gente pega a transferência T barra em cima, estrela, a solução, né? E substitui aqui. Então, aqui vai ficar... Então, a gente pode colocar em evidência o psi. A gente vai tirar o mínimo, que está entre parênteses, vai ficar 1 menos π0 menos ΔΠ, ou seja, menos π1 mais π0 sobre ΔΠ, isso tudo vezes psi. Você cancela o π0 com π0, então o payoff dele, quando tem sucesso, é 1 menos π1 dividido por ΔΠ vezes psi. O payoff, quando ele tem sucesso, é 1 menos π1 sobre ΔΠ vezes psi. E quando é um insucesso, a gente só troca, né? Aqui vai ficar barra embaixo, aqui é o barra embaixo. Ele exerceu o esforço, né? Então aqui vai ficar T estrela, barra embaixo. O que é o T estrela barra embaixo? T estrela barra embaixo é menos π0 sobre ΔΠ vezes psi. Então vai ser menos π0 sobre ΔΠ vezes psi. Isso tudo agora menos psi. Então a gente fatora do mesmo jeito e vai ficar o seguinte: menos π0 menos ΔΠ, cancela o ΔΠ e fica menos π1. É esse caso aí. E isso demonstra o teorema tal como está aqui, ó, o resultado, exatamente esses valores aqui. Está demonstrado o teorema. A lição, portanto, é que com agente neutro ao risco, o principal consegue implementar o first best, porque ele transfere todo o risco para o agente e o agente absorve. Agora, a gente vai ver que a gente pode implementar o contrato de first best mediante um contrato de transferência lump sum. A solução do problema foi um contrato do tipo T barra em cima, T barra embaixo. A gente encontrou uma solução específica que foi o vértice. Esse vértice era o seguinte, esse ponto está marcado aqui. A gente vai considerar o seguinte contrato. Se o produto for bom, a transferência nesse estado vai ser o benefício bom, o principal, né? Menos um pagamento, que vai ser determinado. Vamos chamar de T estrela. Se o produto for ruim, a transferência vai ser o benefício, a quantidade ruim de produto, menos o mesmo pagamento T estrela. Esse pagamento T estrela que nós vamos fazer, a gente vai fixar como sendo o payoff do principal em first best. Então, qual é a lógica que está por trás? O principal, vamos supor que ele tem um sítiozinho, ele vai contratar o agricultor para produzir, ele fala assim, olha, se o produtor se esforçar, ele vai aumentar a probabilidade de sucesso. Mas pode ser que tenha insucesso também. Ora, então, o principal, pelo menos ex ante, ele tem um lucro esperado máximo de first best, que é o V estrela. Então, o que ele faz? Ele vende para o agricultor o direito do agricultor plantar e ser o reclamante residual de qualquer produto que ele produza. Ou seja, ele fala assim para esse agricultor, você me paga V estrela ou T estrela e o que você plantar é seu. Se você der sorte, é bom para você, se der azar, problema seu. E o agente aceita, porque ele é neutro ao risco, ele está comprando uma loteria. Então, o principal já garante para si, no ato da venda, ele já garante esse payoff máximo. Esse pagamento, na verdade, é feito antes, né? Então, não vai depender do estado da natureza. O agricultor, que é o agente, ele vai plantar e, evidentemente, ele tem todo o interesse em exercer o esforço alto, porque agora todo o prejuízo cai em cima dele. Ele se torna o responsável. Então, é do interesse dele exercer o esforço alto para aumentar a probabilidade de sucesso. Isso ilustra a importância
dos direitos de propriedade bem definidos. Se você não tiver uma economia de direitos de propriedade bem definidos, você não tem incentivo para ser eficiente. Então, esse contrato aqui, ele satisfaz a restrição de incentivo e ele satisfaz a restrição de participação. E ele dá ao principal o payoff de first best, portanto, ele é uma solução. Vamos ver o que acontece com a restrição de participação aplicada a esse contrato aí. Você tem que calcular isso aqui e tem que ver o que dá. Isso aqui é π1, S barra em cima menos T estrela, mais 1 menos π1, S barra embaixo menos T estrela, isso tudo menos psi. O que vai dar isso? É o benefício esperado, menos psi, e aqui você tem menos π1 vezes T estrela, mais 1 menos π1 vezes menos T estrela, ou seja, é menos T estrela. Esse primeiro termo, ele é payoff do principal de first best. E o pagamento lump sum é o payoff do principal de first best. Portanto, essa diferença é zero. O payoff esperado do agente quando ele exerce o esforço é zero, que é o valor da sua opção externa. Então, esse contrato satisfaz a restrição de participação e dá ao principal o payoff de first best. Essa vez seria compatível com incentivos. Aí a gente vai ter que lembrar da primeira aula. A utilidade está supondo que é O de T igual a T. Portanto, a utilidade inversa ela vai ser uma função que, quando aplicada a psi, isso dá psi, porque a inversa da função de identidade é a própria função identidade. Como no enunciado do problema a gente supôs que o esforço alto tem valor social, quer dizer que exercer o esforço alto é do interesse do principal. E isso só acontece quando ΔΠ vezes ΔS é maior ou igual a H de psi, que no caso é o próprio psi. O lado esquerdo, o que era? Era o benefício incremental que o principal obtinha quando ele impunha o exercício do esforço alto da parte do agente. E o custo incremental é o psi. Então, essa era a condição. Vamos ver a restrição de incentivo. A gente sabe que pode ser reescrita assim, ó. Substituindo as transferências dadas por esse contrato no ROI, isso aqui vai ser o benefício bom menos o lump sum, menos o benefício ruim menos o lump sum. Isso aqui tem que ser maior ou igual a psi sobre ΔΠ. Isso aqui é benefício bom menos lump sum, menos benefício ruim, mais o lump sum. Tem que ser maior ou igual a psi sobre ΔΠ. Você cancela a transferência lump sum e vai ficar com ΔS, que é S barra em cima menos S barra embaixo. Isso tem que ser maior do que psi sobre ΔΠ. Ora, passando ΔΠ multiplicando, a desigualdade permanece porque ΔP é positivo, e isso é exatamente a condição que eu acabei de mencionar aqui em cima. Vale a pena induzir o esforço alto. A restrição de incentivo é satisfeita. Ou seja, esses pagamentos que foram dados geram incentivos para que o agente exerça o esforço alto. Esse contrato que está aí, ele implementa o first best, portanto. Em outras palavras, o payoff máximo do principal pode ser alcançado se o agente pagar P estrela igual ao payoff máximo do principal em first best, que é o V estrela. Pagar isso ao principal ex ante e assumir todo o risco da variável aleatória de produto. O principal vende o direito de propriedade sobre a firma para o agente, resolvendo então o problema de moral hazard. Com isso, a gente termina a exposição do problema de moral hazard com agente neutro ao risco.